apresentação rápida minha. Eu tenho uma carreira construída aí fora da academia, né? Comecei a trabalhar com essa parte de pesquisa tem 3 anos. Antes disso, eu estava 100% envolvida em mundo corporativo, prestação de serviço, gestão, e então, para mim, é bem diferente hoje estar no LRAP, mas eu estou gostando muito, porque eu tenho aprendido muito. E quando eu vim para o LRAP, a minha proposta, né, de estar dentro da universidade sempre foi: eu quero aprender algo novo. Foi quando eu me esbarrei aí nessa história do CCS, né? Então, eu tenho estudado isso aí já tem uns 2 anos, e estou bem feliz aí com essas novas perspectivas, né? Eu acabei não comentando, mas está escrito aí no meu slide, né, que eu sou formada em engenharia bioquímica da USP, e até o bio ali da minha engenharia já diz que desde algum tempo na minha vida eu tenho essas preocupações, né, com o meio ambiente, apesar de estar envolvida com a indústria de petróleo há muitos anos, né. Então, a minha intenção é realmente só passar um overview com vocês de tudo que está acontecendo em termos de CCS atualmente, por que a gente se preocupa com isso, por que as empresas estão falando sobre isso, né? Então, aqui um breve histórico, né, só para vocês conhecerem por que todo mundo fica falando de emissão de CO2, né? Então, basicamente, aqui a gente tem toda uma história de desenvolvimento de indústria e tecnologia que começou aí mais ou menos nos anos 1900 e gerou a demanda, né, de energia, e por essas épocas a gente descobriu que existia um negócio chamado petróleo, né, que tem sido aí o nosso sustento, né, de todos nós que estamos aqui, e, no entanto, gerou aí a emissão do que eles chamam de greenhouse gases, né, que seriam os gases do efeito estufa. E o principal, né, gás do efeito estufa é o CO2, e aí nesse gráfico aqui a gente pode ver que dessa época até os dias de hoje a gente teve um aumento gritante, né, das emissões de CO2, e o CO2 hoje é aproximadamente 74% do total das emissões de gás, né? Então, consequentemente, o que a gente conclui é que a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de energia e a gente vai gerar CO2. Então, a gente está num ciclo meio complicado, né? Aqui, só para vocês verem, é uma curva que mostra o quanto o CO2 aumentou, a emissão de CO2 aumentou nos últimos aqui 20 anos, mais ou menos, né? Então, se a gente está falando de 20 anos só, é um aumento muito expressivo, né? Isso porque nesses 20 anos a gente tem visto aí, né, um salto, né, de tecnologia que demanda eletricidade, que demanda transporte, que demanda construção, e tudo isso vem de energia que, na maior parte do mundo, é gerada a partir de fontes fósseis, né? Aqui a gente até tem aqui a ilustração que fala de óleo, né, petróleo, gás natural e carvão mineral. Aqui no Brasil, a gente não vai falar muito de carvão, a nossa matriz energética é muita coisa com água, já tem muito de renováveis, mas quando a gente fala de mundo, a situação não é tão legal assim, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a China com a matriz energética baseada em carvão, que é uma das piores matérias-primas aí em termos de emissão de CO2. O gás natural, ele também emite CO2, mas é numa quantidade bem menor, por isso que ele tem sido considerado aí na transição energética. E aqui também é importante observar que a curva de crescimento da emissão de CO2, ela está ligada à energia, mas essa azulzinha aqui, que parece pequenininha por conta da escala do gráfico, não é tão pequenininha assim, se a gente for pensar que está aumentando, e é a curva responsável que mostra as emissões a partir da indústria. Então, a indústria também está emitindo CO2. E aí, o que acontece, né? Com toda essa emissão de CO2, o que a gente está vendo aqui é um aumento gritante da temperatura global, né? Então, aqui, esse gráfico mostra que nos últimos 40 anos aqui, não, 60, né, anos, a gente teve aí um aumento de quase 1 grau, né, na temperatura, e é por isso que a gente está vendo todos esses desastres climáticos aí que a gente vê na televisão, né. E
esse outro gráfico aqui mostra uma projeção, né, do aumento da temperatura, e basicamente a questão é, se a gente não fizer nada para melhorar isso, em 2100 a gente vai ter um planeta 4 graus mais quente, né, e isso vai trazer aí problemas seríssimos aí para as futuras gerações, né. Então, para tentar fazer alguma coisa com relação a isso, né, os países se reuniram aqui nesse Acordo de Paris, né, que foi uma reunião que aconteceu há uns anos atrás, e ela se repete, né, com frequência, e todo mundo combinou lá no Acordo de Paris que a nossa meta é reduzir a emissão dos gases de efeito estufa de forma que a gente segure o aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius até 2050. No entanto, para a gente conseguir atingir essa meta de desacelerar o aquecimento global, a gente precisa chegar em emissão de CO2 zero até 2050. Ou seja, é um imenso desafio, né? Como que a gente vai zerar as emissões de CO2 do mundo, né? Então, as principais estratégias, né, para tentar fazer para zerar, né, as emissões de CO2 são essas que estão aqui, né? Então, muito se fala aí sobre a mudança da matriz energética, que é substituir as fontes fósseis por renováveis, conversão de CO2 em outros produtos, melhorar a eficiência energética, né? Então, que as máquinas, tudo mais, trabalhem mais com menos energia, e a preservação das florestas, né? Só que tudo isso aqui são as medidas mais intuitivas, né? Elas são estratégias que demoram muito, né? Não é fácil fazer isso, né? Hoje, como que a gente vai... Assim, eu vou reflorestar um montão de áreas aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que sofre com isso, mas isso demora anos para se recuperar, né? Assim como as tecnologias de conversão de CO2 ainda estão muito imaturas, né? E trocar toda uma matriz energética também é uma coisa que vai demorar muito. Então, não a única, mas uma das principais soluções a curto prazo para esse problema hoje é o CCS. Por que é considerado uma solução a curto prazo? Porque hoje é uma tecnologia já conhecida, né? É considerada até uma tecnologia madura, porque a indústria já tem a experiência de fazer injeção de CO2 nos reservatórios para IOA, né? Então, todo mundo está contando aí com o CCS para, entre aspas, resolver o problema, né? Não vai resolver tudo, mas vai ajudar bastante. Então, seria o CCS, né? Então, é basicamente a captura do CO2, o transporte e o armazenamento em reservatórios geológicos. Esses reservatórios podem ser aquíferos, reservatórios depletados e o que a gente conhece, que é bem a nossa realidade aqui no LIRAP, que seriam os reservatórios ativos, onde a gente injeta CO2 para IOA. E o CCS hoje ele está ganhando uma importância tão grande que a Agência Internacional de Energia estima que para a gente atingir aquela meta, né, do Acordo de Paris, de zerar a emissão de CO2 até 2050, pelo menos 1/6 de todo o CO2 do mundo vai ser armazenado através de CCS. Isso é muito CO2, muita injeção de CO2 em reservatório, né, bastante coisa. E aqui, só por curiosidade, eu trouxe também outros nomes, né, para CCS, mas o transporte, que hoje é um grande problema, né, hoje, em termos de desenvolvimento de CCS, o transporte é considerado o maior gargalo, e a injeção, que não é considerada um grande problema, porque existe a experiência da indústria de petróleo, né, então, hoje, a indústria de petróleo tem sido vista como uma grande possibilidade, né, de melhorar a situação das emissões de CO2, porque já existe a estrutura, já existe a tecnologia, já existe o conhecimento sobre o assunto, né. E aqui, só para vocês saberem o que já existe de CCS no mundo hoje, né. Então, hoje, esses dados aqui são de 2020, então está bem atual. No mundo inteiro, nós temos 65 unidades comerciais de CCS, né, que é a injeção de CO2 em reservatórios, só que dessas 65, somente 25 estão em operação, então, faltando muito ainda, né?
13 estão em estados de desenvolvimento avançado, 21 no início, 3 em construção, 2 suspensas, uma porque pegou fogo, então aqui a gente começa já a pensar um pouco em segurança, né? E a outra não conseguiu viabilidade econômica para seguir em frente. E, além disso, a gente tem 34 unidades piloto e 8 centros de tecnologia nessa área, né? Então, está ganhando espaço aqui o CCS no mundo, né? Mas a gente só tem 25 operações, de 25 unidades realmente trabalhando hoje. Né? Dessas unidades todas que eu comentei com vocês, aqui essa tabela mostra um dado interessante, que é que nós temos dessas em operação, 21 delas estão em operação aqui junto com a técnica de IOR, né? Então, isso mostra para a gente que realmente é um grande potencial, né, associar o IOR ao CCS, né? Porque hoje o que nós temos funcionando é assim, né? E, ao mesmo tempo, usar tudo que a gente aprende com um reservatório, utilizando IOR para aplicar em outros tipos de reservatório. Aqui, por exemplo, em desenvolvimento, nós temos 12 unidades em aquífero salino, né? Então, a gente tem muito potencial aqui de ajudar a melhorar esses números, né? Aqui, só para vocês saberem também, a nossa capacidade atual, né, de armazenamento de CO2 é 40 milhões de toneladas por ano, né? Então, todas essas unidades aqui, nós temos uma aqui no Brasil, né? Que é um cluster da Petrobras, que é a injeção de CO2 para IOR, que a gente já conhece. Então, juntando o mundo inteiro, a gente tem aqui 40 milhões de toneladas por ano. No entanto, a pergunta é, será que isso é suficiente? 40 é suficiente? E aí, o que a gente vê pelas projeções é que, na verdade, a gente precisa aumentar de 40 para 5.635 milhões de toneladas por ano para a gente conseguir atingir a meta do Acordo de Paris, né, que é reduzir o aquecimento para apenas 1,5 grau, né, até 2050. Então, isso significa que a gente precisa aumentar a capacidade de armazenamento de CO2 em 140 vezes em 30 anos. Né? Então, esse é um desafio imenso, né? E é por isso, e pelo menos no meu entendimento, que as empresas estão pedindo isso, né? Para a gente incluam o CCS nas pesquisas de vocês, porque isso aqui está sendo necessário e vai ser necessário, porque a quantidade de CO2 que nós precisamos armazenar no mundo hoje é muito grande e isso precisa começar agora. Quando a gente pensa que a gente tem menos de 30 anos, a gente pode até pensar, 30 anos é muito, mas não é muito. Né? Quando a gente vai falar de tecnologia que precisa ser desenvolvida e instalações que precisam ser feitas, é pouco tempo, né? Então, concluindo aqui, o meu objetivo era mostrar para vocês que o CCS é uma alternativa muito promissora para a redução das emissões de CO2, é uma tecnologia fundamental para a gente desacelerar o aquecimento do planeta, mesmo que a gente consiga fazer transição energética, né, para aumentar a quantidade de combustíveis renováveis, mesmo assim a gente ainda vai precisar de CCS, porque a gente tem CO2 sendo emitido através da indústria, né, que eu mostrei para vocês, que está aumentando também. Aqui no LRAP, nós temos recursos e temos conhecimento sobre reservatório, né, sobre fluidos, e então a gente tem condições de incluir CCS nas nossas linhas de pesquisa, e eu queria também dizer que o futuro do nosso planeta depende disso. Né? Então, a minha proposta era dar uma provocada em vocês aí sobre o assunto, e é isso. Muito obrigada a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Ótima apresentação, para ficar todo mundo impactado mesmo. Para mim, o maior impacto é ver que a gente hoje tem 40 milhões de toneladas de CO2, a nossa capacidade é 40 e a gente tem que aumentar para 5.635.
Mas, assim, eu acho que de tudo isso, né, o que eu vejo assim, de mais positivo e importante é começar a entender que eu acho que o mundo está acordando para isso, de fato, né? Acordo de Paris, que já faz muito tempo, você falou, 30 anos, mas pô, só do Acordo de Paris já foram muitos anos aí para trás. Sim. E que, assim, era tudo bonitinho, né? Falar disso, só politicamente correto, mas, de fato, botar a mão na massa e começar a fazer. Espero que agora o homem esteja compreendendo isso de fato. Eu quis provocar vocês justamente porque eu acho que no LRAP a gente tem o conhecimento para começar a pensar na injeção de CO2 para outros fins, né, especialmente armazenamento. Então, isso é bem importante e por isso que eu quis fazer essa provocação. Parabéns, ótima. De fato, isso vai ser a nossa realidade no médio prazo. Então, eu acho que a tendência é que os projetos tenham um componente maior, vindo possivelmente a se tornar uma linha de pesquisa independente no futuro próximo, né? Na prática, né, o que hoje é feito no pré-sal, de reinjetar o CO2, isso não é considerado ainda um CCS, porque esse carbono estava no subsolo e foi trazido para a superfície, está sendo reinjetado. Então, não é exatamente proveniente de um processo industrial. Ele não foi gerado a partir de processo industrial, ele foi extraído e está sendo reinjetado. Mas a tecnologia que a gente usa para reinjetar é a mesma que você vai usar para receber esse CO2 de um processo industrial e reinjetar, né? Ou seja, agora... Paulo, eles consideram que CCS, assim, os institutos de CCS e tudo mais, porque se não tivesse sendo injetado, esse CO2 ia para algum lugar. Então, está evitando a emissão, né? Então, por isso que é considerado... Eles consideram como se você estivesse deixando de emitir para reinjetar. Mas incentivam você abrir a sua estrutura para receber também de outras fontes estacionárias. Exatamente. Porque a tecnologia para reinjetar é a mesma, não tem diferença nenhuma, né? Eu acho que é um assunto bem em voga no momento e vai ficar aí por muito tempo. E a Dani mostrou muito bem aí a necessidade de se investir, né? Eu acho que a Agatha quer fazer uma pergunta, não? Quero sim, Paulo, obrigada. Parabéns, Dani, pela apresentação, muito interessante. Se o seu objetivo era impactar a audiência, eu acho que você conseguiu com sucesso aquele dado do que a gente tem hoje de 40, do que a gente precisa de 5.000, é muito alarmante. E da sua apresentação, o que eu fiquei pensando é que a indústria, principalmente a de petróleo, ela vai injetar CO2 a médio e longo prazo de qualquer forma. Funcionando ou não funcionando, me pareceu, porque é o que a gente tem para fazer hoje, pelas curvas que você mostrou de unidades operacionais. Então, eu acho que, talvez o Paulo possa me ajudar nisso, o nosso papel aqui na pesquisa é mostrar para a indústria quais são os impactos que essa injeção vai causar dentro do reservatório, e não necessariamente o caminho contrário de que injetar CO2 pode ser bom. É como se a indústria estivesse dizendo para a gente, olha, a gente vai injetar, então me ajuda a estudar quais são os impactos disso e, principalmente, se tiver algum problema, já vão pensando em soluções para tentar diminuir esses impactos. É um pouco disso? Eu acredito que sim, Agatha, e acho que o que você falou fez todo sentido. Eu acho que é exatamente essa a resposta que a gente tem que dar para a indústria. O que é que vai acontecer com esse CO2 lá embaixo da terra, entendeu? Está se criando um mercado de CO2, o tal do crédito do carbono. A gente tem muita expertise no trabalho com CO2 no LRAP, né? Então, eu acho que tem muito potencial aí para nós, né, em termos de pesquisa, no antes da injeção quanto no depois. Exatamente o que a Agatha falou, né? O que é que está acontecendo.